Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Sempre um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Bem-vindo mais uma vez, deputado. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Vamos prestar contas de mandato, antes de mais nada, falar o que eu vejo na sua página pessoal aqui, inclusive, lembrando, né, deputado reeleito, mais de 76 mil votos. O que falar dessa eleição, deputado? Foi uma eleição difícil? Toda eleição é difícil, toda eleição tem característica própria. Primeiro, é uma oportunidade, nesse momento, de poder agradecer, através da audiência da TV Alesp, agradecer a possibilidade que me deram os eleitores de continuar meu trabalho com o crescimento mais... o maior crescimento de votação proporcional nessa legislatura. Eu subi de 31.274 votos para 76.909 votos, o que dá um crescimento de 145%. Então, eu acho que primeiro tem que ter muita humildade, então agradecer e entender também o recado como uma linha que nós estamos seguindo, que é essa questão do desenvolvimento social, de trabalhar no sentido do desenvolvimento local, atenção para cada município, e o desenvolvimento social através do fortalecimento das instituições sociais e um vínculo muito forte com a questão de ciência, tecnologia e inovação, que vai ser o grande desafio dos próximos, não dos próximos anos, mas das próximas décadas. Foi isso então, que o senhor sentiu do eleitorado, inclusive, deputado? O senhor que fez uma típica campanha daquela de gastar sola de sapato debaixo do sol, e eu vi a dificuldade que foi, deputado. Primeiro é uma campanha de presença. Essa presença é uma presença que ela não é uma presença esporádica, mas uma presença efetiva e contínua ao longo dos 4 anos de mandato. Então, esse é um aspecto importante. Então, o ritmo ele é um pouco mais intensificado na campanha, em especial nas 3 últimas semanas, mas uma campanha assim, eu acredito também a questão se cobrou muito trabalho, se cobrou muito exemplo, se cobrou muito transparência, e nós procuramos levar para a campanha, por esse período de campanha, o trabalho que nós desenvolvemos ao longo desses 4 anos. Eu acredito que foi de aprovação, mas tem que ser sempre esse novo mandato é um mandato também de continuar, mas inovar. Sim. Então, de continuar, nós sabemos as linhas, os princípios, mas são momentos próprios. Os próximos 2 anos, 2015 e 2016, vão ser anos difíceis. Eu quero dar minha contribuição, em especial na questão do planejamento do Estado de São Paulo, desenvolvimento regional, e na questão de ciência e tecnologia, através do intercâmbio que se faz com as nossas universidades públicas em especial. Deputado, como planejador, como estudioso da matéria, o que falar do parlamento com vistas ao futuro, ao planejamento de ações para que o poder público não fique ausente, não seja onipresente, digamos assim, em algumas regiões, em algumas cidades, e totalmente afastado, distante, quase não há a presença do Estado. Correto. Eu acho que primeiro que se tem uma integração. Essa integração ela tem que ser vertical, no sentido da União, do Estado e dos municípios. Cada qual na sua competência. Na sua competência, mas de forma integrada e interdependente. Então, eles são interdependentes, eles não são independentes, eles são interdependentes. Há um processo e também não são totalmente dependentes, ou seja, há que se haver uma integração. Então, o desenvolvimento ele tem que ser local, integrado e sustentável. Sim. E a integração também na horizontal, no sentido geográfico, no sentido geopolítico do termo, onde uma região tem características próprias. Nós pegamos, por exemplo, a região do Vale do Ribeira é diferente da região da Dutra, da região noroeste, na qual eu atuo com mais
intensidade. Então são realidades ou do Pontal do Paranapanema, são realidades diferentes que tem que se trabalhar então a integração local no sentido de diminuir, esse é o grande desafio, diminuir a desigualdade entre as pessoas e diminuir também a desigualdade entre as regiões. Deputado, o que falar, por exemplo, de programas? O senhor falou que existe essa cultura e deve haver uma interdependência, mas a gente sabe que existem, na área de habitação, por exemplo, programas municipais, programas estaduais, o Casa Paulista, programa federal, Minha Casa Minha Vida. Como articular os entes para que eles façam isso de uma maneira concertada? Corretíssimo. Eu acho que houve avanço. Você citou habitação é um dos exemplos, onde houve avanço na criação do Casa Paulista, sim, onde há uma integração do governo federal, com o governo do governo municipal e o governo do Estado. O governo do Estado banca parte do valor, ele subsidia parte do valor da casa. Por quê? Porque só o governo federal, pelos seus parâmetros, ele não conseguiria, ele cria um padrão para o Brasil todo, e os custos, por exemplo, em especial da Grande São Paulo e de cidades tal qual São José do Rio Preto, que é a minha cidade, então há necessidade de do governo paulista, nesse caso um programa específico do governo do Estado, ele completa os recursos para manter tanto o valor da prestação, o valor justo, quanto viabilizar a própria obra, senão ela não aconteceria. Outro exemplo de integração que eu acho, sempre entendendo que há muito que se fazer, foi no caso das políticas de enfrentamento ao crack e outras drogas. Não existiam programas, nem federal, eram praticamente inexistentes, visto que em 2010 houve de 120 milhões de recursos, apenas 15 milhões foram utilizados pelos municípios e instituições, recursos federais. Não existia um programa estadual estruturado e menos ainda municipais. Então, o que se fez? Hoje se tem 2 programas que se integram, um federal, que é o CRAC, é Possível Vencer, e um estadual que combina com o programa Recomeço, que busca recuperar as pessoas. E depois, então já está havendo diálogo entre os diálogo. E os municípios, eles são os entes mais importantes nesse processo. E a outra vantagem é que há uma integração da sociedade através das comunidades terapêuticas, das igrejas, sim, católicas, evangélicas, dos espíritos, das instituições de um modo geral, das universidades, integrando. Essa é a integração ideal. Que a até sociedade... porque o problema transpassa os limites municipais, estaduais, a droga. Exato, eu acho que o problema da droga, o problema da segurança, são programas que, se a sociedade ela tem que estar participando juntos. E hoje, você falava dos desafios de um próximo mandato. Hoje nós temos modelos, mas eles são incipientes ainda. Veja, por exemplo, a questão da segurança, a questão da violência em especial. Querer se debitar só a polícia, tanto militar quanto civil, só a segurança, esse problema ver o problema de forma limitada. Então há que por exemplo, quando se busca e combate a violência, mas também que juntos cheguem uma estrutura social, uma estrutura de serviços, de serviços públicos, em especial a educação e saúde, que é o que vai dar sustentação aos programas. Então esse caso do crack, mas sempre entendendo que há muito que se fazer. Deputado, eu queria falar com o senhor sobre um projeto de resolução de sua lavra que cria o Fórum Anual de Debate sobre o Índice Paulista de Responsabilidade Social, o IPRS, e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, o IPVS, e fixa outras providências. Antes de mais nada, o que falar desses sistemas de indicadores que foram criados aqui, encomendados por essa Casa de Leis, a Fundação SEAD, né, deputado? Correto. A época, os primeiros estudos ocorreram ainda à época do presidente Vanderlei Macris. Sim. Depois eles foram efetivamente implementados pelo presidente Sidney Beraldo.
E depois, também na presidência do Rodrigo Garcia, no sentido de divulgar, então eu acredito que esteja havendo uma evolução. Os índices de 2000, que foram divulgados agora em 2012, que são estudos estatísticos de 2010, nós participamos de forma efetiva, nós já fizemos um seminário aqui no auditório Paulo Kobayashi, recebemos municípios, então cada vez mais as administrações públicas, elas vão ter que ser inovadoras, vão ter que trabalhar com indicadores. Ainda recentemente também, acho que é um tema que nós vamos ter que trazer para casa, o Tribunal de Contas criou um índice de efetividade da gestão municipal. Então nós vamos ter que ter indicadores para saber se nós vamos, se nós evoluímos e o quanto nós evoluímos. Então a importância dessa ideia de o fórum, foi o meu projeto, foi aprovado, já foi devidamente homologado, tranquilo, passando pelas comissões, de que depois possamos levar as regiões, tal qual levamos o orçamento, para discutir nas regiões a questão do desenvolvimento. Então, é uma discussão positiva, uma discussão proativa e, ao mesmo tempo, uma discussão de planejamento. É uma maneira de também divulgar esses indicadores, deputado, porque muita mídia existe para o IDH, o IDHM, exato. E pouco se fala no IPRS e no IPVS, que são indicadores consistentes e atualizados. Exatamente. Tem que lembrar isso. O IPRS, que é o Índice Paulista de Responsabilidade Social, ele é considerado por um dos grandes estudiosos de desenvolvimento sustentável, que é o professor José Eli da Veiga, economista da USP, José Eli da Veiga, que estuda desenvolvimento sustentável. Ele considera o índice mais evoluído de todos, mesmo mais evoluído, inclusive, que o IDH e depois, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que no Brasil ele é depois desenvolvido dentro da linha do IDH pela Fundação João Pinheiro da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é uma evolução. Por que é uma evolução? Porque ele aumenta o número de indicadores. Então, ele considera tal qual o índice, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele considera também a riqueza, ele considera a longevidade e considera a escolaridade. Até aí tudo igual, mas ele amplia os indicadores. Enquanto o IDH na riqueza só considera a renda, no caso no IPRS se considera o valor adicionado, consumo de energia elétrica residencial, consumo de energia elétrica industrial, remuneração média das pessoas. Aliás, então é mais amplo. É importante que se diga que todos esses indicadores estão à mão, estão na internet. Aliás, vamos mostrar aqui. Eu já marquei, deputado, inclusive eu tenho algumas cidades aqui já próximas à sua cidade, São José do Rio Preto, que é do grupo 1, mas a gente pode olhar outras cidades. Cedral está no grupo 4, Tabapuã no grupo 3, Embaúba também grupo 3, Barretos grupo 3, diversas cidades aqui da região de São José do Rio Preto que tem indicadores de longevidade, né? E de riqueza que não estão próximas dessa cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Como é a sensação de olhar uma cidade no grupo 1 azul, cercada de outras cidades mais pobres e com outros problemas sociais? Primeiro entender o índice. O índice é um indicador, não existe um índice perfeito, assim como existem muitos índices que aferem a inflação, por exemplo, com características diferentes. Esse também é um índice, embora talvez seja o mais desenvolvido. A região noroeste paulista é a região que tem os melhores indicadores de longevidade, ou seja, de saúde, e os melhores indicadores de escolaridade, ou seja, indicadores de educação. Mas não tem os mesmos indicadores com relação à riqueza. Quando chega em riqueza, ele é primeiro, a região é a primeira em saúde e educação. Quando chega em riqueza, ele está por volta do 10º, que vai aferir justo esses indicadores que eu acabei de discutir. No entorno,
no entorno, no caso existem cidades que ainda têm as chamadas franjas, ou seja, as periferias ou a região rural, onde as pessoas não têm, não tiveram ainda acesso total tanto à escolaridade, então que já vem, às vezes, do passado, quanto à questão da saúde, que é a longevidade. Então, o indicador, o IPRS, ele é exatamente para isso, para buscar, primeiro, dentro da região, eu falava de início, a questão do desenvolvimento local integrado, ou seja, procurar elevar, fazer de forma que essas cidades se integrem e se elevem ao indicador primeiro, no caso da nossa região, que é São José do Rio Preto. Sim. Como que se faz? Eu também tenho um projeto tramitando na Assembleia, está para parecer na Casa Civil, na Secretaria de Planejamento, que é da aglomeração urbana, ou seja, tornar uma região em um todo o mais homogêneo possível. Então tem que se identificar. Aí entra o segundo índice, que foi muito estimulado, embora ele seja estudado já pela Assembleia há algum tempo. O índice ele foi muito aplicado recentemente na passagem do deputado Rodrigo Garcia pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Na Secretaria de Assistência Social, ele procurou usar o índice de vulnerabilidade, índice IPVS. paulista de vulnerabilidade social, ou seja, identificar as cidades onde estão essas pessoas em vulnerabilidade social e dentro das cidades as respectivas regiões, para atingir aquilo que o Tribunal de Contas, por exemplo, que é a efetividade, ou seja, se você colocar os recursos de forma genérica, você considerar a região ou considerar a cidade, você está, então, o ideal é que chegue diretamente às pessoas que precisam. O economista Marcelo Neri, um dos grandes estudiosos, hoje ele é ministro do governo, no governo federal, e ele é o ministro que cuida do planejamento estratégico do governo federal. Ele fala que quando você destina recursos e você não atinge diretamente a pessoa, seria como se você fosse numa aeronave e de lá você jogasse dinheiro para a população. Deputado, aliás, a gente tem a oportunidade de mostrar aqui, IPVS versão 2010, ela está atrasada em relação ao IPRS, mas ele faz a leitura, inclusive Exato. Uma ferramenta importante para o gestor municipal. Imagina um prefeito eleito em 2012, tomou posse Exato. em 2013, os gestores municipais, os vereadores inclusive, porque ele mostra, e a gente tem um exemplo aqui, município de Ibirá, que é também Exato. da sua região, São José do Rio Preto. Ele mostra, ele faz uma radiografia, ele mostra com detalhes e cores diferenciadas, Exato. áreas mais vulneráveis, Exatamente. áreas menos Exato. vulneráveis. Então, o poder público pode atingir, se quiser, um bairro, um distrito. Exato. Eu acho que tem que primeiro vencer a resistência. Então, tem o mecanismo e já tem, inclusive, o indicador, já tem a informação pronta. O que se tem que romper? Que é a questão da gestão municipal, ela procurar ser permanentemente inovadora, então buscar modelos que às vezes não estão nos manuais. Sim. Normalmente as gestões municipais, elas se prezam pela responsabilidade fiscal, no caso então trabalhando com a gestão financeira, se prezam também na questão da gestão, no caso da questão jurídica. Sim. Então na questão da legalidade. Sim. E deixam, por exemplo, a questão da inovação, a questão do planejamento, há assim, alguns riscos, por exemplo, o risco da descontinuidade dos programas. Então, é importante e se estimular o poder público municipal também, no sentido de que utilize essas ferramentas, no sentido de que não tenha inibição, assim, às vezes se questiona, não, por que nós somos grupo 3, não somos grupo 1 ou grupo 2? Não é para suscitar concorrência, é para entender. Para entender o processo e para saber que
que é possível evoluir. Então, as ferramentas existem, o município não tem que criar, mas ele tem que aplicar efetivamente. Por exemplo, no caso dos chamados bolsas aí, é bem aplicado e depois com a perspectiva de uma chamada porta de saída, ou seja, da pessoa evoluir e trabalhar e não depender da chamada bolsa, isso é um processo que vai integrar mais pessoas ao processo produtivo. E serve para medir também se são eficazes os mecanismos de transferência de renda, como o senhor está falando aí, exatamente. Exato, é porque senão você não sabe, você fica, por exemplo, tem duas etapas importantes. Tem a questão da eficiência, ou seja, fazer bem feito, e da eficácia, ou seja, o que você fez bem feito, o resultado ser eficaz, ter efetivamente, no caso, mudar a vida das pessoas. Se fala que o estado de São Paulo é um estado rico, mas não se percebe que a riqueza está concentrada na macrometrópole e nos eixos de desenvolvimento. O IPRS mostrou isso, as cidades ao longo da rodovia Presidente Dutra e da Anhanguera, ou seja, como distribuir melhor a riqueza para ela alcançar todos os rincões do estado, deputado. Inclusive um processo histórico, o primeiro eixo de desenvolvimento do estado de São Paulo foi exatamente o eixo São Paulo-Rio, com a Dutra. Mesmo antes, no próprio Império, o fato da capital, da capital ser no Rio de Janeiro. Então foi o primeiro grande eixo, primeiro polo de industrialização. Depois, num segundo momento, nós podemos considerar que quando se chegou, no caso a Anhanguera, chegando a cidade e a região de Campinas, sim, certo? Um terceiro momento que fica entre a chegada da região de Sorocaba e de Ribeirão Preto, e depois um último momento que é a chegada já às regiões que fazem a franja do estado de São Paulo, caso de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, sim, mesmo Jabauru tem aquela característica central, Barretos, então é o próprio do desenvolvimento. Então, o grande desafio é utilizar esses indicadores para criar políticas públicas que vão reduzir a diferença entre regiões e, em especial, entre pessoas. Então, esse é o modelo, reduzir as desigualdades. Deputado, nesses 2 minutos que nos restam, eu queria que o senhor falasse de perspectivas de mandato, do próximo mandato. Eu continuo, eu acredito que o mandato ele vai ter que ser dentro desta mesma linha de desenvolvimento social. O desenvolvimento social ele passa por ser um desenvolvimento local, ou seja, se no município ele ser integrado e ser sustentável. A sustentabilidade ela se baseia em 3 pontos básicos. Sustentabilidade econômica, então os municípios, o Estado, a União tem que ter condição econômica de sobrevivência, tem que ter recursos. Sustentabilidade social, ou seja, a distribuição da renda possibilita a redução de conflitos, e a sustentabilidade ambiental, preparar as cidades e o Estado para o futuro. Aí nós vamos ter um grande desafio, que é o desafio o grande debate vai ser a política macroeconômica. Então vai se discutir juros, vai ficar se discutindo comércio exterior, ficar se discutindo a questão do câmbio. Sim. Então, o que nós... E num ambiente mais inóspito em termos de economia para o ano que vem. Exatamente. Então, aí o que nós temos que fazer? Nós temos que insistir, e aí eu acho que a Assembleia é um local importante para isso, no sentido que o desenvolvimento tem que chegar às pessoas, que chega às cidades e às pessoas. Então, colocar o desenvolvimento local como tema tão importante quanto os temas macroeconômicos. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia. É sempre um prazer conversar com o senhor. É uma honra, porque também num programa com você a gente aprende sempre bastante. Obrigado. Eu conversei com o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.